Boa tarde, pessoal. É a professora Thalita de artes, desculpa. E para poder fechar o nosso bloco de arte e globalização, nós vamos começar a parte 3 dessa aula. Então, na parte um, nós falamos sobre o que era arte e globalização, fizemos uma breve revisão. Na parte 2, nós falamos o que era cultura e falamos dos tipos de cultura erudita e cultura popular. E agora nós vamos falar sobre cultura de massa. Então, a cultura de massa é uma forma de produzir arte que seja agradável apenas pelo entretenimento e que não tenha uma finalidade em si mesma, mas em outras coisas, como o poder político e o lucro. Nesse sentido, a cultura de massa utiliza-se da arte para fazer algo distinto dela, que é movimentar o mecanismo capitalista. Então, pensa o seguinte, antes eu estava, lembra que eu apresentei para vocês o conceito? Então, a arte, ela transmite uma ideia que ela visa despertar uma emoção, alguma coisa na pessoa. Esse é o conceito de arte e foi para isso que ela foi criada. Quando eu vejo o uso da internet, eu vejo que eu posso ganhar dinheiro com isso, poxa, as pessoas usam não só a internet, mas, por exemplo, a televisão, que popularizou bem antes, né? E as pessoas começaram, não, eu quero ter televisão, eu quero ter rádio, que também foi bem antes da TV. Ou seja, eu tenho instrumentos de comunicação e que as pessoas começam a adquirir e poxa, usar no seu tempo livre, no seu tempo de lazer, como um entretenimento. Eu não quero necessariamente saber, quando eu estou ouvindo rádio, sobre o que está acontecendo no mundo ou no Brasil. Às vezes eu só quero simplesmente ouvir uma música. E não que eu queira exatamente ouvir uma música à cabeça, uma música que me passe uma mensagem, alguma coisa assim. Às vezes eu só quero simplesmente ouvir a música. E aí é a partir dessa ideia que surge a cultura de massa. Então, poxa, eu posso, ao invés de trabalhar com esse conceito inicial de arte, usar as modalidades artísticas através dos instrumentos de comunicação para simplesmente o sujeito se distrair. Ele só vai ouvir ou ele só vai olhar, mas ele não tem que necessariamente despertar alguma coisa nele. Pode despertar? Pode. Ele pode se sentir indignado, pode se sentir revoltado, pode se sentir representado, pode achar super legal? Pode. Então, o que a gente vai fazer para que essas pessoas que estão comprando cada vez mais radinhos, mais televisão, mais celulares, que estão colocando mais internet, para que elas possam ouvir? E aí, pessoal, lembra o que eu falei sobre a cultura erudita? A gente tem um grupo pequeno que tem poder aquisitivo, ou seja, tem dinheiro, ou é um grupo que pensa, e que essas pessoas que têm o poder de decisão é que geralmente manipulam as coisas para definir o que aquelas pessoas que são o maior grupo e que não têm acesso a poder de decisão podem ouvir ou podem ter acesso. E aí lembra também que na aula 2 eu usei o exemplo e questionei a vocês do porquê que aqui em Belfort Roxo, por exemplo, a gente não tem teatro, a gente não tem cinema, mas a gente tem uma escola de samba. Lembraram? Então, é mais ou menos dentro dessa ideia que surge a cultura de massa. Então, um de vocês, na verdade foi mais de um, tá? Acho que foram 2 ou 3 pessoas que me apresentaram essa imagem aqui que eu tô com o cursor, onde tem um rapaz no meio e tem televisão, rádio, jornal, revista. Ela é a representação de todos os meios que podem ser utilizados na cultura de massa. O que eu esperava mais ou menos de vocês? Vocês trouxeram muitas figuras para mim sobre aspectos filosóficos da cultura de massa. Então, por exemplo, essa aqui da esquerda, que é uma televisão, e aí dentro da cabeça do cara tem a televisão, ou seja, ele não pensa, ele reproduz o que está sendo passado na televisão. Ou essa aqui no final, que foi a mesma que eu passei para vocês, e alguns também colocaram para mim no trabalho, lá na coluna da esquerda, a última figura, embaixo. E o cara tem uma televisão no lugar da cabeça e atrás tem uma sombra onde tem um cara maior, representado por
essa elite dominante que a gente falou em cultura de massa, com como se estivesse fazendo marionete de um monte de pessoas, que aqui seria as pessoas que são dominadas, né? Então, a gente tem um grupo que é dominante e um grupo que é dominado. A mesma coisa, o mesmo conceito filosófico que vocês trouxeram em forma de figura, está aqui através da televisão e todas essas pessoas ouvindo o oi, 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 que tem muito a ver com a primeira figura da coluna da direita, que quem matou o Max? Quem matou o Max? Quem matou meu cérebro? Ou seja, como que a mídia, como esses meios de comunicação manipulam ou definem o que pode ser visto ou o que não pode ser visto. Foi legal, achei super bacana o que vocês trouxeram para mim, mas o que eu esperava mais era que vocês trouxessem figuras propriamente ditas. Por exemplo, Simpson. É uma série, um desenho, né? Onde ele trata de vários assuntos, e aí você para e pensa, os assuntos que são abordados ali, quem é que pensa aqueles assuntos? Qual é o impacto dos Simpsons? Os Simpsons existem desde que tinha menos que a idade de vocês. Então, só para vocês terem uma noção. As novelas, que aqui foi bem representada no lado direito, Avenida Brasil, que tratou de vários temas e que, de certa forma, parou o Brasil para poder ver o que ia acontecer com a Carminha e com a Nina. Enquanto a gente está preocupado com o que está acontecendo numa novela, acho que um caso mais recente que teve, que exemplifica bem sobre cultura de massa, foi o Big Brother Brasil, onde teve um paredão. Eu não vejo o Big Brother, mas eu sei porque saiu em todos os jornais, com a Manu Gavassi e eu não lembro o primeiro nome agora do rapaz, alguma coisa Prior, onde teve uma mobilização na internet mesmo de até o Neymar, vote no Prior, a Bruna Marquezine, vota pro Prior ficar, a Bruna Marquezine, não, a Manu tem que ficar, e vários artistas compraram o mesmo barulho, né? Foi um paredão histórico com recorde de votos, onde simplesmente definia quem ia ficar na casa e no final você ganha um prêmio, que agora eu não sei se é de 1 milhão e meio, alguma coisa assim. E enquanto estavam todos super mobilizados sobre quem ficaria na casa ou quem não ficaria na casa, a gente estava no meio de uma pandemia. Então, vendeu-se a ideia de que aquele paredão histórico era super importante, foi histórico pelo número de pessoas que participaram, mas que, na verdade, tinham muitas outras coisas importantes acontecendo e que foram apagadas por conta de um programa de entretenimento. Então, teriam muitos exemplos para a gente falar hoje em dia sobre isso, mas, basicamente, a cultura de massa é isso. Alguém vai definir o que é mais importante para a gente prestar atenção nesse momento e vai colocar os veículos de comunicação para que se divulgue isso. Televisão, rádio, hoje em dia internet, jornais, revistas vão estar passando uma determinada mensagem, uma determinada informação, e isso acontece, se a gente parar para ver, de uma forma sincrônica, né? Mais ou menos todo mundo vai estar falando sobre o mesmo assunto, para que a grande massa, ou seja, o grupo dominado, veja e entenda aquilo como importante. Se a gente tirar desse campo da informação, de notícias, pensa um pouco, por exemplo, do porquê que as pessoas, quando um governante faz um showmício ou alguma coisa assim, chama artistas, por exemplo, como Ivete Sangalo, do Axé, que atrai bastante público, Anitta, que atrai bastante público, Sorriso Maroto, que é pagode e atrai bastante público, e não faz, por exemplo, com artistas como Elza Soares. O Melinho, hoje em dia, até que está com uma grande projeção, mas se a gente for pensar no campo da música. E o mesmo vale se a gente fizer esse exercício para cada modalidade artística. A gente vai ter
um grupo que vai estar definindo o que que é mais propício para a gente estar vendo, para a gente poder se distrair, e vai ter um grupo que vai estar produzindo para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e que possa agregar bem naquele conceito inicial de arte que a gente falou, que é, trabalhar uma ideia para despertar emoções. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na cultura de massa, não necessariamente eu estou trabalhando uma ideia para você pensar. Ela pode estar passando para você uma ideia que alguém quer que você pense. E essa ideia ela pode ter um cunho político ou ela pode simplesmente despertar em você a vontade de comprar um produto, ou seja, visando o lucro, certo? Então, essa aula até aqui era para a gente poder tirar as dúvidas sobre arte e globalização, sobre a cultura, para que a gente possa dar seguimento para nossa aula, certo? Então, muito obrigada para vocês. Conseguimos cumprir o nosso papel dividindo em 3 partes essa aula. Agora a gente vai lá para a plataforma para a gente poder fazer a tarefa de hoje. Tudo bem? Beijos, beijos, beijos e até breve.